Bora, meus amigos, hoje a gente tem um episódio fantástico aqui e é uma pessoa aí que vai falar muito assunto na área do meio ambiente, muito assunto legal, viu, Rafael? Você vê que no episódio anterior a gente foi bater no Vale do Silício, né? Hoje a gente vai cruzar o oceano, vai bater em Coimbra, né? Rapaz, tem muito papo legal. Muito conteúdo. E você já no seu segundo episódio eu vou falar pra Cássio, viu? Pode ficar lá, não precisa voltar não. Já tô em casa. Já tá em casa, já tá quentinho, tá tranquilo, né? Tá. Obrigado, Maria Clara, por ter recebido o convite e vindo aqui passar esse conteúdo bem bacana da profissão sua e o pessoal que tá assistindo e a gente aqui bebendo na fonte, né, amigo? Verdade. Queria iniciar e já apresentar para o público, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho quem é Maria Clara, formação, vida, o que você achar interessante. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Clara, eu sou advogada, tenho um mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e faço doutorado em Direito Público, com ênfase em Direito Ambiental e Direito Minerário pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Sou mãe, esposa e tenho um bebezinho de 7 meses. Fez a apresentação, né? Maria Clara, fala pra mim, como é que foi assim, a escolha de você ir pra área do direito? Teve uma inspiração na família? Ou foi algo mesmo sua? Eu tenho uma irmã, tenho duas irmãs advogadas e não foram muitas referências não, mas elas meio que no DNA. Como é que foi na sua história? Eu desde sempre quis fazer direito. Sempre eu quis fazer direito, então assim, não tive nenhuma dificuldade na hora de vestibular, de escolher. Eu não pensei, eu fui direto para o que eu sempre quis, que era fazer o vestibular para direito. E aí fiz direito, me formei. Durante a faculdade dei aula de inglês. Durante toda a minha faculdade eu fui professora de inglês, então já tinha esse lado acadêmico muito forte. Em seguida entrei no mestrado na Universidade Federal daqui do estado. E quando terminei o mestrado, casei, dei um intervalo de 1 ano para mim. Mas a escolha do mestrado também teve alguma questão aí, né, nessa área da parte do meio ambiente e tudo, não? A questão do mestrado foi o seguinte, eu sempre quis dar aula, então o que foi que eu fiz? Quando eu terminei a graduação, eu comecei a advogar e fui fazer o mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eu me encantei ainda mais pelo direito ambiental, que era a área que eu já gostava na graduação. Sim. Apesar de ser uma área que a gente tem poucas aulas, é só um semestre. Tem poucos profissionais na nossa área aqui, né? Se você observar isso. Assim, normalmente quem segue a carreira do mestrado na área jurídica, ele dentro da universidade, ele encontra, por exemplo, um respaldo ali no direito constitucional mais focado na parte filosófica, na parte do direito civil, ele acaba se encaixando ali numa área mais tradicionalista. E aí eu fiquei curioso, como é que você se inseriu numa área, no caso do direito ambiental, algo que não é tão comum na graduação? Você deve ter buscado isso talvez no mercado, talvez na sua vida. Como é que a UFRN, ela tem um programa chamado PRH. Eu acho que nem tem mais, nem sei dizer isso aí. Então esse programa ele é forte em direito do petróleo, direito ambiental. E quando eu entrei, eu fui convidada para fazer parte desse programa e já tinha estudado antes sobre isso. Então o que eu realmente queria era fazer parte desse programa, fazer parte do PRH e estudar a parte do petróleo ligada ao direito ambiental. E como vocês, como o Rafael sabe também, quando a gente entra no mestrado, o mestrado meio que guia a gente muitas vezes. A gente entra com uma pretensão e dentro dessa nossa ideia nós somos guiados dentro do mestrado. Então os nossos orientadores, eles influenciam muito. Então assim, a UFRN ela é forte em direito ambiental e ela tem um programa muito consolidado e muito bom nisso. Então, vendo a necessidade no mercado e tendo esse suporte dentro da Universidade Federal, eu consegui unir uma coisa à outra e hoje e foi uma das coisas que guiou na minha vida profissional. Entendi. E seguiu na sua escolha do doutorado também? Sim. Foi a mesma linha? A mesma linha. No doutorado, quando eu entrei no doutorado em Direito Público, não é um doutorado em Direito Ambiental específico, até porque na Universidade de Coimbra, que é onde eu faço doutorado, não existe doutorado em Direito Ambiental. O direito ambiental ele é um ramo do direito público, então o meu doutorado hoje é em direito público, mas eu estudo direito ambiental e direito minerário. Hoje eu estudo direito ambiental aplicado à indústria de extração mineral e trabalho com isso também na prática. Legal.
E uma dúvida que sempre surge, até uma dúvida minha pessoal e de outros colegas, esse processo seletivo que você participou, o doutorado, você iniciou aqui ou já começou lá? Foi um processo seletivo na Universidade de Portugal, você participou, você submeteu um projeto na área de... Isso, o projeto, a seleção, o processo seletivo da Universidade de Coimbra, ele é um processo seletivo que tem uma grande parte online. Você é praticamente escolhido pelas suas notas do mestrado. Interessante. Então, eles fazem uma análise das suas notas do mestrado. Você tem que enviar carta de recomendação, várias cartas, eu acho que são 3 cartas de recomendação, se eu não me engano. Tem que fazer entrevista. É um processo online, porém complexo. E aí, depois você... Quando chegar lá, toda essa documentação que foi enviada, você tem que apresentar ela apostilada pelo consulado português, não é? Quer dizer, não é fácil. É um pouquinho mais... Vamos deixar claro, né? Mas estudar na Universidade de Coimbra é como se você estivesse fazendo parte de um filme. Porque todas as vezes que você entra naquela universidade, eu, por exemplo, gosto muito de estudar história, dessas coisas, que você entra naquela universidade, que você olha aquela porta férrea, as escadas, coisas que a gente é acostumado a ver em filme, coisas que a gente é acostumado a ver na televisão. Então, assim, é como se você fizesse parte de um filme. Além de toda a parte acadêmica, que a gente... Não existe nenhuma dúvida em relação ao que a Universidade de Coimbra tem a oferecer, né? Então, tem essa parte nostálgica e essa parte boa de vivenciar isso. Legal. E qual que é a diferença, assim, você sente uma diferença grande do que a gente tem hoje aqui no nosso país com essa questão da sua experiência lá em Portugal ou não? Você acha muito parecido, estrutural mesmo, né? A parte educacional, essas coisas? A minha experiência na Universidade de Coimbra, o que eu posso dizer é que ela é uma universidade agora, pós-pandemia, teve muitas mudanças na universidade, ela se tornou até menos engessada. Teve até defesas de tese online, coisa que, quando eu entrei, era inimaginável. Porque acho que até aqui, né? Aqui também tá mais aberto. Minha esposa é bióloga e ela defendeu o mestrado dela. Ela falou, nossa, que incrível, né? Defender online. Teve gente de fora, sei lá, que não tinha geralmente com tanta facilidade, né? Pagar passagem. Eu tenho reunião mensal com minha orientadora online. E isso é uma coisa incrível, especificamente falando quando se trata de Universidade de Coimbra, porque a defesa lá é feita na sala dos capelos, único exclusivamente, por ordem cronológica de depósito de tese. E hoje você tem uma defesa que não podia ser nem na outra sala, ser online, são os efeitos. São os efeitos adversos da pandemia que está trazendo, digamos assim, desenvolvimento, né? Que não deixa de ser. Você tem entrega de valor, né? Da universidade, todo um protocolo a ser seguido, né? E agora a universidade está precisando se reinventar com esse ensino híbrido e também esses procedimentos. E aí até surge, assim, será que é uma dúvida que eu em diálogos anteriores que eu acompanhei também, se os professores, se as equipes estão conseguindo passar através da educação híbrida todo aquele valor que eles buscam, que eles almejam, que repassavam anteriormente na sala de aula, né? Aí eu já emendo com uma pergunta também com que Alberto estava falando. Existe alguma diferença com relação à pegada mais profissional na formação lá em Portugal, quando você compara com a formação aqui no Brasil, quando você compara com o seu mestrado, ou são parecidos? Eu acho bastante parecidos no sentido de que em ambos nós somos direcionados para uma parte mais acadêmica de fato, para estudos e agora, até porque existe uma grande diferença do mestrado para o doutorado, que é o nosso amadurecimento pessoal. Então, quando a gente está num doutorado, a gente já sabe exatamente o que você quer com aquele estudo. Com o meu estudo, com o estudo da minha tese de doutorado, o meu objetivo é ter uma aplicabilidade prática na minha vida profissional. Então, eu já entrei no doutorado com essa consciência, com essa vontade. E estou conseguindo trazer. Perfeito. Então a colocação que o professor Glaucio trouxe, né, naquele encontro dele, na conversa, que ele disse que a universidade precisa parar de produzir papel por produzir só. Isso. E produzir realmente patentes, produzir coisas que são necessárias para o mercado, né? Exatamente, então, eu concordo plenamente com isso. E pelo que eu estou entendendo, foi o que você vivenciou, né? Então você teve esse processo de amadurecimento e aí você foi para Portugal já com um pensamento profissional, né, de adequação a uma realidade. Exato. E está conseguindo colocar em prática aqui no Brasil? Tô sim.
Então, assim, abre muito os nossos horizontes. É muito interessante quando você estuda mecanismos, por exemplo, um exemplo prático aqui, mecanismos que possam auxiliar a efetividade do direito ambiental dentro da indústria de extração mineral. Quando você estuda esses mecanismos e você começa a pensar no seu dia a dia prático como trazer aquilo para colocar na vida profissional, é muito diferente de apenas você desenvolver uma teoria do que vai ser feito, de como poderia ser feito. Então, assim, você trazer o seu estudo para dentro da sua vida profissional e ver e aquele dá certo, realmente, além de ser uma tese de doutorado, é um sucesso profissional, né? Você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo e facilita muito. Imagino. Porque a gente trabalhar no abstrato, eu acho que é muito complicado. Demais. E no direito é tudo assim, né? No direito, muitas vezes você está fazendo estudo baseado em papel, fazendo uma pesquisa aqui de números que você... Enfim, o direito é muito papel e conseguir trazer isso para a prática é muito bacana. E as empresas, assim, no mercado, elas contratam geralmente a Maria Clara já depois que o leite derramou ou antes do leite derramar? Como é que funciona esse mercado da gente, o serviço, né? Porque eu vejo, tem essas duas irmãs que são advogadas, elas sempre reclamam do lado delas empresárias, pô, depois que já trabalhista, já o negócio já está afundando, aí me resolve esse problema. No seu caso, como é? O pessoal está posicionando como aí? O ideal e o que eu vejo que está caminhando para isso, pelas exigências dos órgãos ambientais, pela nossa legislação a legislação ambiental, que é uma legislação muito robusta. Então, estamos caminhando a passos lentos para conseguir fazer uma assessoria ambiental preventiva. Então, esse é o ideal, mas não é o que acontece na prática. Na prática, a gente oferece um serviço bacana e tudo, vamos fazer, muitas vezes deixa pra lá, e 1, 2, 3, 6 meses depois liga, teve um problema aqui, perdi minha licença ambiental, aconteceu, e aí... Fala um pouco, pode citar alguns problemas que você vê assim no seu trabalho nessa questão das empresas? Precisa citar as empresas. Não, claro que não. Não vamos falar que não, tô brincando. Multas ambientais por descumprimento de condicionantes. Isso é... geral, né? Sempre tem... porque o que acontece muitas vezes? O empreendedor, ele quer o quê? Ele quer uma licença ambiental para poder operar. Sim. Então, ele pega uma licença de operação, né? Depois do processo trifásico de licenciamento, ele passa lá sufoco para a licença prévia, depois licença de instalação, consegue a licença de operação em mãos. Quando ele pega essa licença, ele vai fazer o quê? Ele vai operar. Ele não vai ler cláusula por cláusula, de condicionante por condicionante, o que é que eu posso, o que é que eu não posso. Então, isso é uma assessoria para também fazer isso. Muitos fazem, muitos não fazem. Então, o que é que acontece? Ele vai receber, depois de um processo administrativo, ele vai receber uma multa por descumprimento de condicionante. Em casos graves, ele pode perder a licença ambiental dele, que isso acontece. Isso não é... você vai perder sua licença. Isso não é uma ameaça, realmente perde a licença, o Ministério Público vai atrás. Então, é uma coisa muito séria, mas, que é como você estava falando aí, muitos só vêm atrás depois do leite derramado, quando o problema está feito. Às vezes nem tem mais solução. Né? Nem tem mais. Crime ambiental é algo extremamente pesado para as empresas. Você atender condicionantes é complicado. Então, quando você recebe uma licença, você está querendo tirar uma licença, esses condicionantes que ela citou são aquelas regrinhas que você vai ter que se adequar no decorrer do processo. E eu vi isso na prática, esse processo de adequação de necessidade, e eu via quão burocrático era para você conseguir tirar, para você conseguir se manter e para você conseguir renovar. Então, no caso, Maria Clara já está vindo à frente aqui para dizer assim, eu estou conseguindo desenvolver soluções alternativas, eu estou vindo trazer, não a resolução da dor, exatamente, mas eu estou trazendo prevenção para o mercado. Isso, que é o ideal, é a utopia. E como é a comunicação com os órgãos? Era uma dor que eu via também, essa burocracia, existe um interesse de... Porque assim, alguns órgãos eu vejo uma necessidade de melhoria e já tem alguns editais abertos, por exemplo, para soluções. Junto a órgãos minerários, etc. Como é que você vê esse processo?
O processo na ANM, que é o antigo DNPM, hoje é uma Agência Nacional de Mineração. Após a transformação em agência, eu vejo que as coisas estão andando mais rápido, os processos estão todos digitais, não é mais nem digitalizado, né? Os processos novos eles já são todos digitais. Antigamente a gente tinha que ir na ANM, levar o papel, protocolar, pegar outro papel. Eles continuam burocráticos e eu acredito que não vão deixar de ser, mas eles estão mais céleres. Então já é uma grande vantagem para o empreendedor. Em relação aos órgãos ambientais, eu vejo também que existe que está acontecendo essa... como é que a gente pode dizer, essa questão da informatização. Sim. Eles não têm mecanismos mirabolantes, mas eles estão lá, tá tudo digital, tá mais rápido, porém eles continuam sendo muito burocráticos. E quando se trata de legislação ambiental, é muito difícil você dizer que um órgão é burocrático demais, porque a gente está falando de quê? De um derramamento de óleo que, se o óleo derramar, você não vai conseguir recuperar aquela área ao estado anterior. Então você pode amenizar, minimizar, mas você nunca vai conseguir deixar aquilo no estágio que era antes. Então, assim, é burocrático? Poderia ser menos burocrático? Poderia. E acredito que deveria. Tem muitas coisas que a gente poderia aumentar a penalidade se ocorrer, por exemplo, mas dá um pouco de liberdade controlada. Sim. Não sei se eu... Ela falou do derramamento de petróleo. Para entender. É recente, né? Aquele que teve no oceano aqui na Isso. Como foi aquele ali? Você participou de alguma forma ou não? O IDEMA, ele ficou responsável por isso. E ele quem controlou tudo, que fez todas as buscas. E... Não descobriram, né? Pois é. Foi em pizza, né? Exato. Não aconteceu nada, é impressionante. Ali foi um impacto gigantesco, absurdo, né? gigantesco. Recebendo petróleo nas nossas praias aí. Isso. O IDEMA, o que eu acompanhei de perto isso aí foi a destinação desse óleo recuperado. O que ia fazer isso, cheguei até a reunião no IDEMA sobre isso, de como ia ser, o que ia fazer com esse, porque é um resíduo, o que é que a gente vai fazer com esse resíduo? É petróleo. Então aí o IDEMA, se eu não me engano, a destinação desse óleo foi para as indústrias de cimento. Se eu não me engano, foi para isso. Então, assim, o impacto ambiental é muito grande e não tem como voltar atrás. Por isso que eu todo lado, assim, minha função é ajudar o empreendedor a se adequar à legislação e dar andamento no empreendimento dele da melhor forma possível, desde que adequada à legislação ambiental e minerária. Queria que fosse mais prático, mais célere, queria, mas infelizmente a gente tem muitos entraves. E até uma dúvida que eu tenho, até batendo na tecla no programa anterior, que é o seguinte, você até falou que o pessoal procura mais pela dor. É isso. Existe uma relutância, então, a aceitar essas novas metodologias? Você estava falando que seu projeto de doutorado ele já tem novas formas de utilização de dados que você está trazendo, né, que aceleram esse processo. Você já consegue colocar em prática e as empresas já sentem querem ter aderência do seu próprio serviço prestado? Ou você ainda nota uma certa relutância, um tradicionalismo das empresas para agir? Sempre que a gente fala em prevenção no direito, é mais complicado. Então, assim, tem relutância? Tem, mas também tem muitos empreendedores que estão vendo a real necessidade disso, que não tem pra onde correr. Então, é assim, eu vou ter que aderir a isso, porque se eu não aderir a isso, eu não continuo operando. Eu vejo hoje empresários antigos no mercado que estão super bem adaptados às novas tecnologias, que estão em comunicação direta com o órgão, que assim, quando a gente fala em empresários antigos, uma comunicação direta com o órgão já é difícil, porque eles eram acostumados a receber uma cartinha em casa. Então, assim, a gente fala do básico, do mínimo da tecnologia, para depois chegar em instrumentos, de fato, como de instrumentos que vão ter lá dentro da empresa dele para monitorar partículas, esse tipo de coisa. Então, assim, tem que ter, não tem opção. Toda área, né? Toda área que demande
alguma manipulação, por exemplo, construção civil, todas elas demandam uma necessidade ambiental, um controle preventivo. Né? Isso. Então, assim, qualquer empresa que esteja assistindo, que trabalhe com essa parte de construção civil, mineração, mineradoras, etc., cimento, enfim, elas acabam precisando dessa consultoria e eu verificava muito isso. Você trabalhou, né, nessa área? Eu trabalhei e, assim, eu via muito... Na Paraíba, né? Eu trabalhei em Paraíba, Pernambuco, aqui no Rio Grande do Norte. Geral, né? E, assim, em conversas, não na empresa em si que eu trabalhei, mas em outras de mercado, em outros cases, até também como técnico de segurança, que às vezes tinha que realizar algum monitoramento, é que as empresas deixavam realmente para resolver quando a dor já estava instalada, estava implantada. Então, assim, eram crimes ambientais atrás de crimes ambientais com a esperança de não ser pego. E aí a gente descobre. Esperança. E você descobre porque o órgão vai lá e descobre. E as multas não são baratas. E as penalizações não são tão simples assim também. Bem, já estamos chegando para o final. Você vê que o bate-papo aqui é bom, mas rapidinho, né? Exatamente. Mais as considerações finais aí da Maria Clara e agradecer também pela participação no podcast, né? De ter recebido o convite não foi difícil, né? Falar assim, daqui um mês, viu? Coloca na minha agenda. Mas ela veio disponível aí para poder registrar aqui um conteúdo bem legal para o pessoal e para a gente estar aqui aprendendo também. Exatamente. Eu que agradeço o convite de vocês. É sempre bom difundir essa importância que muita gente tem a necessidade e nem sabe que tem essa necessidade. Então, assim, é muito importante a gente conseguir difundir conhecimento e agradeço demais o convite. Anotem esse nome, Maria Clara. Uma profissional excelente aí e já... E no mercado precisando tanto, né? O mercado precisa. Muitos dos atuantes do mercado já entendem, mas ainda tem uma parcela considerável que vai entender que precisa de prevenção. Já anota o telefone Maria Clara. Já anota o telefone Maria Clara. A gente coloca lá no YouTube os dados da Maria Clara para o pessoal entrar em contato, né? Obrigadão, viu? Ó, pessoal, vocês que assistiram a esse conteúdo, curta, compartilha e comenta. Onde é que é para compartilhar? Grupo de família, WhatsApp e outros meios também. Começou a brigar em grupo, coloca o vídeo lá na Maria Clara. Já Ciência tá on. Ciência tá on, divulga, hein? Não é possível que você vai dar dislike. Depois de meia hora de bate-papo, não é possível que a gente tenha um hater aqui, né? Assistindo 30 minutos para dar dislike. Então dá uma curtida aí, ajuda aí o conteúdo do Ciência tá on, que só tem gente bacana e acredito que ajuda as pessoas a se informarem. Que é isso aqui que a gente faz de coração. Obrigado, gente. Até mais. Um próximo abraço para vocês aí. Abraço.